Essa questão da Betis não passa 12 para 18, não passa para 30. Nem deveria ter Betis. Se já que regulamentou isso aqui, faz esse povo nem aqui fica. Tem que pagar mais sim. Tem como a gente compensar, basta ter coragem. O que eu peço a Vossa Excelência aqui, por mais que eu seja oposição, mas não sou oposição do Brasil, eu não sou oposição da minha origem, trabalhadora. Eu, gente, trabalhava no Varejão com meu pai, numa escala de 6x7. O meu pai morreu. Eu não esqueço disso. Meu pai nunca tirou um dia para poder viajar, para poder passear com a gente. Ele falava assim, vocês podem ir que eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir o Varejão, para me ganhar lá 2, 3 mil reais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no Senado, poder contratar uma equipe boa, ter carro oficial, ter apartamento funcional, ganhar 40 mil reais. Se a minha vida melhorou, se a vida de cada um aqui melhorou, o que custa fazer a vida do povo melhorar? O que custa fazer? Por que quando chega uma isenção dessa de 5 mil reais aqui, fica essa ladainha, fica essa injeção, dificultar para facilitar? Aí vai um recado ao Arthur Lira, resolve isso rápido. Para brigar, para encher o saco através de ideologia, isso aqui para. Agora, para resolver o problema do povo brasileiro, ninguém erga a mão aqui, vamos resolver todo mundo junto. Sempre tem que ter uma ideologia, tem que ter uma chatice no meio disso para atrapalhar o povo brasileiro. Esse povo brasileiro está mantendo isso aqui. Antes da sua intervenção, senador, ele disse agora há pouco, vamos aproveitar a oportunidade dessa medida provisória, quem sabe haja emendas que possam ser acolhidas ou pelo relator ou em plenário para corrigir essas distorções. O senhor vai ver de 10 entrevistas minhas, metade delas eu toco no assunto do supersalário, eu toco no assunto da aposentadoria dos militares, que eu entendo que é uma categoria específica. Compreendo a especificidade das Forças Armadas, mas entendo também que uma pessoa não deveria se aposentar com 48 anos, tá certo? Então são coisas que são razoáveis, não é contra ninguém. Se uma pessoa está ganhando o teto do funcionalismo, nas condições do Brasil, um salário de quase 50 mil reais, 46 mil reais, é o salário mínimo aqui, quantas vezes menos é, né? Quantos salários mínimos está dando? Você ganha 30 salários mínimos para chegar em 46 mil. Percebe? Então, existe espaço para corrigir essas distorções. O que nós fizemos na reforma da renda foi cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por ano e não paga depois de renda. Ele só vai complementar. Se ele paga 5, ele só vai pagar mais 5. Não é 10 a mais. É um mínimo de 10. Por isso que o deputado Arthur Lira, na minha opinião, fez um bom trabalho. O relatório dele aprovado na comissão. Oxalá nós consigamos chegar no final desse ano com aquele relatório aprovado. E nós estamos falando de uma pessoa, né, que é diferente do senhor, que tem outra origem, que tem outro perfil de eleitor, e que defendeu a proposta do governo e manteve os seus pilares intocados, praticamente intocados. Isso significa que não se trata de oposição e situação, num caso desse. Se trata do reconhecimento de que isso tem que ser aprovado. É justo que quem ganha mais de 1 milhão pague, no mínimo, 10%. Qualquer um de vocês, olha para o imposto de renda de vocês. Ninguém aqui pagou menos de 20% de efetiva. Alguns chegaram perto do teto de 20,5%, seguramente. E tem gente que está pagando 2,5%, 3%, ganhando mais de 100 mil por mês. Não faz o menor sentido. Então nós estamos cobrando só de quem ganha muito e não paga, para isentar, repito, nós vamos chegar a 20 milhões de brasileiros com as 3 correções da tabela. A correção do 2023, 4 correções da tabela. Nós corrigimos em 23, corrigimos em 24, corrigimos agora, vocês acabaram de aprovar, e queremos uma 4ª e última correção a partir de 1º de janeiro de 2025, mas aí vai ter que ter compensação. Por quê? Porque nós estamos saindo de 3 para 5 mil a isenção. Aí nós temos que realmente compensar para não ter problema fiscal. Mas mais justo do que isso, é 141 mil brasileiros de um lado e 20 milhões de outro, com mais 5 milhões que vão pagar menos do que pagam hoje, não vão ficar isentos, mas vão pagar menos do que pagam hoje. Então tudo isso, deputado, vai na direção que a senhora acaba de registrar. Nós não estamos só equilibrando as contas, nós estamos equilibrando as contas, mas buscando pela primeira vez, com a reforma tributária do consumo, e agora com a reforma tributária da renda, fazer um pouco de justiça social. Não pensem vocês que nós vamos melhorar muito no ranking de desigualdade. Nós estamos entre os 10 piores países em desigualdade, mas nós vamos melhorar. O IPEA fez estudo mostrando que nós vamos melhorar a distribuição de renda no Brasil se nós tomarmos essas providências. É muito ruim
É muito bom estar entre as 10 maiores economias. Muito ruim estar entre as 10 piores em termos de distribuição de renda. Tem que aprovar. Hoje eu ouvi um papo de que vai para dezembro, não é? Nem pode. Pois é. Outra coisa importante são as iniciativas de repensar as renúncias fiscais. Seja Repetro, seja todos os programas. Na verdade, o deputado Benevides apresentou um corte linear para todos os programas, de 10%. Dizendo o seguinte, você tem 10, você não vai ficar com os outros, você vai ficar com 9. Então você vai ficar com 90%. Então, essa é uma possibilidade. O que o senador Isalci falou também é uma possibilidade. Quando você vai fazer um corte mais drástico de um benefício fiscal, aí tem que ter um estudo justificando. Quando a gente defendeu a reoneração da folha gradual, nós tínhamos 11 estudos acadêmicos mostrando que o impacto do programa não tinha sido bom. Quando a gente propôs uma revisão do PERSE, é porque o PERSE já tinha cumprido os seus objetivos. Foram 60 bilhões de reais investidos no PERSE. Lamentavelmente, metade disso foi para fora do país, porque o recorte do programa não ficou ajustado para defender o capital nacional. Acabamos pegando grandes cadeias de hotéis, de restaurantes, e acabamos também cometendo alguns excessos. Mas nós estamos aqui para conversar com o Congresso e ir fazendo os recortes necessários para ajustar as contas com justiça social. Porque aquele discurso que o deputado Benevides bem lembrou, a todo momento, quando se fala em ajuste de conta, sempre quem é chamado a pagar é o pobre. Historicamente é assim. Por isso que as pessoas às vezes falam, pô, mas a esquerda é irresponsável. Não, é que toda vez que se fala em corte, aciona um botão, cabeça de todo mundo, memória, todo mundo reativa, e você lembra que vão congelar o salário mínimo, vão congelar a tabela do imposto de renda, vão cortar benefício social. É assim que é feito. Nós resolvemos fazer diferente pela primeira vez na história do país. Nós falamos, nós estamos dispostos a fazer o ajuste fiscal. É necessário. Mas vamos fazer com critério. Por que fazer sem critério? Vamos fazer com critério. Vai cortar do pobre coitado ali que está com dificuldade? Vamos ver com quanto cada um entra. Não estou dizendo que tem gente que não tem que entrar com nada, porque já está exprimido. Agora, vamos calcular. Olha, eu aqui estou no andar de cima, vou pagar um pouquinho mais. Porque, no fim das contas, o ajuste acaba beneficiando a todos nós. É menos inflação, é menos juros, é menos tudo. Mas tem que ser feito com critério. Aí a responsabilidade passa a ser um valor de todos os partidos, e não de um só. Fica uma agenda de Estado. Aliás, o senador Renan, toda vez que vai conversar comigo na Fazenda, insiste numa agenda de Estado. Não está discutindo qual é o partido que vai... Como é que o Estado brasileiro vai se reorganizar para fazer frente aos investimentos necessários em ciência e tecnologia, na defesa, nos programas sociais, reindustrialização do país, e isso com sustentabilidade de médio e longo prazo. E às vezes, quando tem uma pandemia, quando tem uma emergência, como teve no Rio Grande do Sul, ninguém ficou medindo esforços para investir no Rio Grande do Sul, que era necessário para fazer o Estado se recuperar. Porque a gente sabe que tem momentos em que o Estado tem que entrar mesmo. E ele tem que entrar para fazer valer a soberania do país. Outra coisa, o Comprev, deputado, o nosso objetivo é o seguinte, quando vai para a dotação orçamentária do orçamento federal, a compensação vai com base em cálculos feitos por técnicos. Ninguém corta. O técnico fala, vai precisar de X bilhões para fazer as compensações de fundos de regimes de previdência. Vai lá. Às vezes acontece de ir um valor e ele que poderia ser pago em janeiro do ano seguinte, ele, por razões legais, de não conformidade, na minha opinião, acaba fazendo pressão sobre despesas obrigatórias ou discricionárias de um ano, quando você está em alguns meses para fechar a conta do ano. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós vamos consignar no orçamento o valor calculado da compensação e vamos executar. Ao longo do ano vai chegar os valores. É como funciona o precatório, por exemplo. Funciona como? Tem uma data em que você diz, até aqui eu vou pagar o precatório. Você pega todo ele e bota no orçamento do ano seguinte. Acabou, você tem a previsibilidade. Você vai pagar aqueles precatórios que foram inscritos, se eu não me engano, até o final de abril do ano anterior. É o que a gente quer fazer. Então a gente faz uma conta, o que vai ser pago no ano seguinte.
E do ano seguinte, você vai botar o orçamento no ano seguinte. Mas você tem previsibilidade do que você vai pagar. Então, é o regime desse tipo de despesa. Lembrando que a União paga muito mais do que recebe, porque muitas vezes o município não reconhece que deve para o regime da União o que ido a ela, né? Como aconteceu agora, né? Pega a Previdência aqui, então na emenda constitucional que vocês estão a 66, então, em geral, a União está sempre no polo pagador, mesmo quando ela é credora. Ela dificilmente recebe. Vale para o contribuinte, vale para o município, vale para o Estado. Dívida dos estados foram renegociadas, dívida do município com a Previdência está sendo renegociada. Só a nossa dívida que não é nunca renegociada. A dívida da União tem que ser paga. Mas não tem com quem renegociar. Tá certo? E justamente o que nós estamos estabelecendo aqui é uma regra de previsibilidade. Fechou a conta, vai para o orçamento. O que vai na peça orçamentária vai ser pago. No ano seguinte, a mesma coisa. É regime de precatório. É assim que vai funcionar o Comprev. Não fere nenhum direito, ninguém vai ficar sem receber, não é nada disso. Mas nós vamos ter um regime ordenado, previsível de pagamento dessas compensações. E, ministro, de forma muito sincera, eu quero aqui te elogiar pelos números, pelos resultados da economia brasileira. Não é pouca coisa, senador Renan. Nós estamos com o menor desemprego da nossa história, 5,8%. Com a renda crescendo, a inflação caindo. É que cria um Brasil paralelo, fora da realidade. Eu fico vendo esse debate sobre a questão fiscal, a gastança. O ministro sabe que eu desconfiava muito, que eu digo, esse déficit está muito apertado, vai ser difícil. Mas ele entregou. Nós saímos de um déficit, 2023, de 230 bi para 11 bi, que o déficit fiscal foi de 11 bi. O problema foram os juros, que aí foram mais de 900 bi. Então, a queda é um dos maiores esforços fiscais do mundo. E agora, quando você vai ver nos 12 meses acumulados, nós estamos tendo superávit. Então, esse discurso parece um discurso de má vontade sobre a desorganização, falta de compromisso fiscal. Isso não bate com os números, com a realidade. Eu não ia nem falar, ministro, aqui que eu vim acompanhar, que é meu dever como líder, que às vezes as sessões a gente tem que estar ali, mas eu decidi falar por uma coisa. Há uma acusação, o senhor aumenta imposto. Eu vi, fazem campanha taxade. O senhor vai entrar para a história. Não sei se o senhor tem esse número, eu acho que aí tem que divulgar mais. Como o ministro que mais reduziu o imposto no Brasil. Nós vamos chegar com a aprovação da isenção do imposto de renda, sabe o que, pessoal? 90% dos brasileiros não vão pagar imposto de renda. 90%. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, presidente Renan, era 1.903 a tabela de imposto de renda. Nem reajustaram pela inflação. Ficou lá. Quando a gente agora tem isenção de 2 salários mínimos, 3 mil e poucos reais, nós já temos mais de 70% da população que não paga imposto de renda. E com a aprovação do projeto, que a gente espera que seja na próxima semana na Câmara, para vir para o Senado, que a gente tem que votar aqui, dependendo do que saia no texto final do projeto, até o final de setembro. Esse é um tema que o povo quer como prioridade. Nós vamos chegar a esses 90%, ministro. E o senhor vai entrar para a história, o senhor presidente Lula, como o ministro que mais isentou os brasileiros. E aí onde eu quero falar sobre essa medida provisória. Porque também é outra coisa que não dá para tirar o crédito do ministro. Foi o primeiro ministro que pega para valer o debate sobre a justiça tributária. Cobramos dos fundos offshore e fundos exclusivos, uma arrecadação de mais de 20 bi. E agora, nessa medida provisória, a gente tem as condições, senhores, de avançar num tema das bets. Alguém é contra a tributação que se pague mais impostos sobre jogos? Eu sei que tem gente que é contra, mas é importante que nessa hora esse debate apareça. Porque eu tenho certeza que a sociedade brasileira é favorável. Bets, fintechs. Você aumentar de 9 para 15, em alguns casos de 9 para 20, outra medida extremamente justa. Juros sobre capital próprio. Isso aqui é uma jabuticaba, esse juros sobre capital próprio é uma invenção nacional que, concretamente, quem vai contribuir mais, isso é justo, presidente Renan, são os bancos e grandes empresas brasileiras.
Então é uma medida que tem um caráter de fazer justiça também. Então eu acho que esse ponto eu encerro, presidente Renan, dizendo que eu acho que essa comissão, eu vejo pela composição, até das pessoas que são de oposição, eu vi a fala agora do senador Isalci, todas de alto nível, colaborando. Eu acho que vai ser fundamental a gente aprovar nessa comissão. E essa comissão tem uma força muito grande também, o respeito, presidente, por ter o senhor como presidente. Obrigado. Porque às vezes algumas medidas provisórias ficam um pouco para lá, meio paradas. Ter o senhor como presidente é a certeza de que os debates vão acontecer, de que vai ter votação e que o plenário do Senado e da Câmara vão ter uma oportunidade de contribuir com o Brasil, fazendo justiça tributária e aprovando essa medida provisória. Muito obrigado.